Já estamos de volta, agora são 10 horas e 14 minutos. O Banco Inter, instituição financeira digital brasileira, lançou um guia de estilo interno para os funcionários. A iniciativa gerou polêmica nas redes sociais, vamos conferir. O guia que viralizou nas redes sociais foi feito pelo Banco Inter aos funcionários e tinha dicas sobre como se vestir e cuidar da aparência pessoal. No entanto, o que mais chamou a atenção foram as recomendações sobre o que evitar. Ele enfatizou a importância de manter uma imagem profissional adequada e destacou que o visual pode afetar a imagem profissional. Entre as recomendações proibidas, o banco destacou a lingerie marcada, roupas amassadas, barba mal feita, cabelo sem corte, mau hálito e chulé. O guia ainda inclui um e-book com instruções mais detalhadas para ajudar os funcionários a manter uma aparência profissional. O objetivo do banco é garantir que a imagem dos funcionários seja compatível com a imagem da empresa, que é reconhecida pela inovação e excelência no atendimento ao cliente. Em nota, o Banco Inter reforçou que respeita a individualidade de cada um dos colaboradores e que o material em questão foi revisado e passou por alterações. E até que ponto as empresas podem editar vestimenta, higiene e objetos pessoais dos funcionários? O que pode e o que não pode nesses casos? A advogada Rayana Costa está aqui para ajudar a gente a responder essas perguntas, entender melhor esse caso e entender também até que ponto a empresa pode acabar passando do ponto, até que ponto também vale uma atenção maior dos funcionários. Então, bom dia, Rayana, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Então, elabora um pouquinho para a gente aí, pela ótica da Constituição, esse caso do Banco Inter especificamente. Esse caso do Banco Inter, ele gerou uma polêmica muito grande pela questão de cobranças exacerbadas aos funcionários, né? E aí a gente tem na nossa Constituição Federal alguns limites, os limites que a gente tem que seguir dentro da nossa sociedade, independente se é uma relação de trabalho, se é uma relação de amizade, mas a gente deve respeitar esses limites. E quando a empresa, ela toma essa posição de cobrança em cima dos funcionários, ela ultrapassa esses limites. Então, ela viola diversos direitos e garantias individuais que nós temos enquanto cidadãos, e ela acaba, de certa forma, atuando aí de forma negativa para os seus próprios funcionários. E nesse caso do Banco Inter, quais foram as principais violações? A gente consegue pontuar algumas? A gente consegue pontuar uma principal violação, que é a questão da individualidade. Então, a gente tem a questão da violação da individualidade daquele funcionário, da sua vida privada também, né, obviamente, e a questão da dignidade da pessoa humana. Então, a gente acaba ferindo, né, a empresa acaba ferindo, de certa forma, ali a pessoalidade daquele funcionário e também a sua dignidade, né? E para que não haja dúvida, então, aí, quais são os principais direitos dos funcionários em relação à privacidade aí no ambiente de trabalho? Os direitos da privacidade dentro do ambiente de trabalho são os mesmos direitos da privacidade dentro da sociedade. O que nós vemos nesse caso do Banco Inter é que, na verdade, não houve um desrespeito por parte dos funcionários, e sim por parte da empresa. Então, nesse caso, a gente deveria até falar um pouco mais sobre a questão da violação dos direitos e não da preservação, porque enquanto cidadãos a gente sempre tenta preservar os nossos direitos de alguma forma, né? A gente tenta preservar a nossa individualidade, a nossa segurança, colocando senha no celular, não compartilhando informações que são pessoais. E aí, quando a gente tem uma grande empresa que quer impor algumas questões e tirar ali a sua individualidade, sua impessoalidade, a gente trata um pouco mais dessa questão com mais cautela. E, Rayana, também não tem como a gente negar que a empresa, ela precisa ter uma equipe que esteja ali coerente com a imagem que ela quer passar, né? Com a imagem, com a mensagem. Então, de que forma, dentro da lei, a empresa ela pode se posicionar em relação a essa postura de seus funcionários para que ela tenha ali uma equipe coerente com o que ela pretende, né? Sem que passe por cima, né, desses direitos. É importante a gente frisar que desde a reforma trabalhista em 2017, as empresas elas têm a possibilidade de fazer certas cobranças em relação ao ambiente de trabalho. Mas a empresa também tem que propor ali diversas outras questões. Então, se ela vai cobrar uma vestimenta adequada, ela tem que disponibilizar recursos para que essa pessoa possa, assim, andar com a vestimenta adequada de acordo com o seu ambiente de trabalho. Então, é mais essa questão mesmo. A empresa ela tem que promover cursos sobre higiene pessoal, cursos sobre questão de segurança. Então, a empresa ela tem que promover de uma forma saudável todas as questões que ela quer que o funcionário entregue para ela.
sem essa cobrança de forma impositiva, como foi feita pelo Banco Inter. E para a lei, isso muda assim, o contexto? Então, vamos supor, se um funcionário recorre à justiça, né, contra alguma atitude de uma empresa, e a empresa ela consegue provar que sim, ela capacitou o funcionário para que ele realizasse determinada coisa ou que tivesse uma determinada postura. Então, pelos olhares assim da lei, isso muda o contexto? Se a empresa conseguir provar que de fato ela capacitou o funcionário para aquilo? Sim, ela consegue, de certa forma, provar porque ela consegue demonstrar que ela deu todos os meios possíveis. Deu as condições, né? Exatamente, para que aquele funcionário possa atender ali os requisitos exigidos. Só que a gente tem que tomar cuidado porque cada pessoa é uma pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de individualidade. Então, às vezes a empresa ela vai cobrar de uma forma geral, mas aquela pessoa, naquele momento, está passando provavelmente por uma dificuldade financeira ou uma dificuldade emocional, algo que não possibilite que ela entregue o que a empresa está precisando. Então, as ações, elas são bem individuais e a gente não pode, né, de certa forma, generalizar. É muito importante pensar nessa questão, como você disse, né, de que a vida do funcionário não acaba a partir da hora que ele termina o expediente, né? E o que acontece na vida dele fora daquele espaço também vai impactar. O funcionário que precisa pegar ônibus, 2 horas de transporte público para chegar ao trabalho, chega no trabalho, não tem um espaço para ele trocar de roupa ou, né, fazer ali a higiene para que ele realmente possa estar ali cheiroso, né, chegando no trabalho depois de pegar transporte público no calor, ou que não tem um número suficiente de uniformes, né, para poder lavar com frequência sem que a peça fique desgastada, porque acontece normalmente, enfim. Isso tudo também, né, cabe tem que ter ser considerado, né? Esse bom senso também, né? Tipo, como que o funcionário vai fazer tudo isso no tempo que são coisas que ele precisa levar em conta, no tempo que ele está fora da empresa, capinha de celular, né, todo esse tipo de coisa, se não existe, né, dentro daquele espaço da empresa os meios, né, e essa sensibilidade de compreender todas essas particularidades que é isso, né? Os funcionários são indivíduos, seres humanos que têm uma vida para além das portas da empresa que vão impactar em várias dessas questões. Agora vamos entender alguns pontos aí, né, que geram dúvidas um pouco fora, né, necessariamente da cartilha, mas de questões relacionadas ao que a empresa pode e o que a empresa não pode fazer, até que ponto vai esse poder, né, da empresa sobre o funcionário. Por exemplo, a empresa pode monitorar o uso do e-mail corporativo dos funcionários? Então, isso a empresa pode fazer. Porque o e-mail corporativo, ele faz parte da empresa. Ele é uma ferramenta de trabalho que a empresa disponibiliza para o seu empregado. Então, a empresa pode sim ter esse poder de fiscalização e identificar se o e-mail está sendo utilizado com a finalidade trabalhista, empresarial, ou se ele está sendo utilizado de uma forma equivocada, de forma pessoal e até mesmo para verificar o cumprimento de metas. Então, é uma possibilidade legal, é lícito que a empresa faça esse tipo de fiscalização, mas, obviamente, a gente tem que tomar alguns cuidados com os meios que vão ser utilizados para que isso seja feito. Então, a questão da tratativa, a questão de como isso vai ser cobrado do funcionário também, não é de uma forma rude, não é de uma forma, uma exigência impositiva, mas sim, é possível e não há nenhuma ilegalidade na cobrança e na fiscalização em relação aos e-mails corporativos. A Mari perguntou, né, do e-mail corporativo, mas quando a gente fala de aplicativos de mensagens pessoais, Ana, a empresa, ela tem algum acesso? Se ela tiver, por alguma razão, alguma suspeita em relação a algum funcionário, ela tem acesso a essas mensagens pessoais ou não? Só mesmo a conteúdos corporativos? Não, somente conteúdos corporativos mesmo. Isso está mais ligado à vida pessoal daquele empregado. Então, se ela tiver alguma suspeita de algo até grave que possa ter acontecido e que ali tem alguma comprovação a respeito dessa suspeita, ela deve comunicar às autoridades competentes. Se tiver dentro da empresa algum segmento que possa fazer uma mediação entre os funcionários, isso pode ser exercido, mas o funcionário ele tem que autorizar que a empresa tenha acesso a essas questões. Até mesmo as mensagens de grupo do trabalho do WhatsApp. Então, tudo isso assim tem que ser muito bem respeitado em relação à vida pessoal daquele empregado. Olha, a gente convida você que está assistindo a gente a participar desse papo. Conta pra gente se você já passou por alguma situação que possa ter sido constrangedora ou vivido algum tipo de situação, algum tipo de exigência no trabalho que tenha a ver com esse assunto, ou tem alguma pergunta, manda pra gente pro WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. E, Rayana, quais que podem ser aí as implicações legais para a empresa que viola a privacidade dos funcionários dentro desses meios que a gente falou? Existem diversas implicações legais. Então, a empresa pode ser multada, ela pode receber algum tipo de advertência, suspensão de algum tipo de atividade que ela venha a exercer e, obviamente, pode ter também questões judiciais. Então, o empregado pode
sim processar aquela empresa por uma questão de dano moral, por uma questão de poder exacerbado. Então, existem implicações que aquela empresa pode sofrer, é óbvio, mas essas implicações vão depender realmente do caso a caso, né? Além da questão, obviamente, que se for uma grande empresa como é nesse caso, ela pode sim perder aí diversos clientes que não coadunam com a posição da empresa. Eu tinha te perguntado sobre os aplicativos de mensagens pessoais e quando a gente fala de redes sociais. A empresa, ela tem acesso? Ainda que o acesso a essa rede social tenha sido feito pelo funcionário através de um computador, né? Ou de uma rede da empresa. A empresa, ela pode ter acesso a isso ou também não? Também não. Também rede social é uma questão pessoal do funcionário. Obviamente que existem algumas empresas em que a gente utiliza da nossa rede social enquanto funcionário para promover a empresa. Mas mesmo assim a empresa não tem nenhum direito sobre controle e fiscalização daquela rede social. O que a empresa pode fazer, né, e que na maioria dos casos ela faz, é listar algumas coisas que podem e que não podem ser publicadas em relação à empresa, até mesmo pela questão da proteção de dados. Então, a empresa pode sim opinar sobre essas questões, mas fica a critério do funcionário se ele vai postar ou não vai postar, e postando, a empresa não tem nenhum direito sobre a fiscalização ou acesso sobre as redes sociais. Aí chegou uma pergunta da nossa amiga Tuninha de Varginha, que é sempre ligadinha na gente. Nossa Tuninha, querida telespectadora. sempre participando com a gente. E ela conta o seguinte, ó. Tive uma experiência com um colega que tinha mau hálito e inclusive faleceu com pancreatite. Ninguém teve coragem de avisar. A empresa pode ou deve alertar sobre esse assunto? E ainda mais, de que forma a empresa pode fazer isso de forma ali sensível e com bom senso? Que relato interessantíssimo, porque coloca exatamente o que você disse, né? Assim, cada caso é um caso, e olha que situação delicada, né? Como que a empresa age numa situação dessa? Em primeiro lugar, a empresa realmente deve preparar os funcionários, tanto os funcionários que sofrem de algum tipo de falta de higiene, como os funcionários que não sofrem desse tipo, mas que estão ali diariamente com os demais funcionários, compartilhando. Então, ela tem que preparar esses funcionários através de palestras, de cursos, e caso venha a receber algum tipo de comunicado, esse comunicado deve ser feito da forma mais sutil possível. Então, é chamar, é questionar de uma forma benéfica para ele. Se ele precisa de alguma coisa, se ele está passando por alguma dificuldade, né? Até nesse caso que ele faleceu com pancreatite, então, né, pode ter alguma relação em relação a isso, mas ela precisa fazer isso de uma forma sutil. Ela não pode simplesmente chegar e penalizar ele com uma advertência, ou dar uma suspensão, ou impor que ele, né, escove os dentes, ou acabe com esse mau hálito de alguma vez. Né? Então, precisa que isso seja feito de uma forma sutil, e a empresa, para se resguardar, precisa comprovar que ela utilizou de todos os meios para que aquilo não acontecesse. Não é só o que vai ser feito, é como. Exatamente. Né? Bom, vamos falar agora de dados pessoais. A empresa, ela também deve se responsabilizar sobre essa proteção de dados pessoais dos seus funcionários? Isso, exatamente. Com o advento da Lei de Proteção Geral de Dados, a gente tem um cuidado muito maior sobre a questão das empresas, de certa forma, preservarem os dados dos seus funcionários, dos seus clientes, ensinarem que os próprios funcionários também tenham esse tipo de proteção, porque no nosso Código Civil a gente sabe que quem é responsabilizado por toda essa questão de vazamento é a empresa. Então a empresa tem que ter o cuidado ali de posicionar os funcionários também para que eles possam ter esse tipo de sigilo de dados. Então a empresa realmente precisa ter esse cuidado em relação aos dados pessoais. E, Rayana, diante de algum episódio de tentativa ou suspeita de furto dentro do ambiente de trabalho, a empresa pode fazer, por exemplo, revistas pessoais nos funcionários? Como que funciona nesses casos? Precisa ser autorizado? Como que é? O caso de revista pessoal é um caso muito difícil da gente conseguir trazer, porque a gente não tem o que a gente chama de unanimidade nos tribunais. Então, a revista pessoal, ela é permitida? Sim. Mas ela tem uma série de regras a serem cumpridas para que ela possa ser exercida. Então, a visita pessoal, que é muito comum da gente conseguir identificar, a questão das pessoas que trabalham em lojas de departamento ou em mercado, que diariamente tem que demonstrar, né, ali dentro do seu material, da sua bolsa, que não tem nada da empresa. Então, a revista pessoal ocorre diariamente, mas a gente tem que ter uma série de critérios. Então, aquela revista pessoal, ela não pode ser focada em uma única pessoa. Então, se eu tenho uma dúvida de que aquele funcionário especificamente possa ter furtado algum item da minha empresa,
eu posso acionar as autoridades competentes, eu posso chamar ele, eu posso conversar, eu posso pedir para que ele me mostre as coisas dele, mostre a bolsa. Eu não posso tocar naquele funcionário enquanto empresa, eu não posso fazer nenhum tipo de revista vexatória, eu não posso pedir para que ele retire as suas roupas. Então, existem vários critérios para que essa revista ela possa ser exercida, mas hoje a gente ainda permite esse tipo de revista. Nossa, é uma situação bem delicada, Sim. né? E quais são as principais medidas que os funcionários podem tomar para proteger ali a sua privacidade no ambiente de trabalho, caso eles sintam que isso está sendo ali, que alguém está passando por cima? A maioria das empresas, quando elas têm algum tipo de atitude que acaba violando ali o direito do seu empregado ele logo reconhece. O primeiro passo do empregado é tentar conversar dentro da própria empresa. Então, tentar procurar um superior, relatar aquele acontecido, até mesmo para justificar se aquilo foi um ato solitário ou se aquele ato vai ser contínuo. Uma vez identificado que o seu direito está sendo violado, o ideal é que realmente o empregado procure um advogado, procure um defensor ou até mesmo o Ministério do Trabalho para ali sim relatar o ocorrido e que tudo seja providenciado e tomado da melhor forma. E o MCNEM de BH também está ligadinho na gente. Um abraço, que está sempre também... MCNEM é outro amigo nosso, né? Que também está aqui já vira até amigo, de tanto que está aqui com a gente. Pois é, está sempre aqui participando do nosso programa. Então, um abraço para você. E ao João Vitor de Betim, também está participando do nosso papo e mandou pergunta. Pergunta o seguinte: a empresa pode me demitir por algum posicionamento político na internet? Ou mesmo pode sugerir um posicionamento adequado sobre esse assunto? Qual que é aí os limites da empresa e do funcionário desses casos? Nesse caso, não. A empresa não pode te demitir exclusivamente por um seu posicionamento político, até mesmo em respeito à individualidade de cada um. Então, se o posicionamento político for contrário ao que a empresa segue, você não pode ter aquela demissão por justa causa. Na realidade, nós sabemos que a empresa vai dispensar aquele funcionário com outros argumentos. Mas uma vez comprovado que foi única e exclusivamente pelo seu posicionamento político, ele pode ali rever, né, os seus direitos. Agora, até engajando nessa pergunta, em relação até mesmo ao código de ética, como a pessoa se porta dentro da empresa, a essas questões até mesmo que o banco apresentou, a empresa pode sim demitir por justa causa, se comprovado que ela, de várias formas, tentou alertar aquele funcionário sobre aquela questão, por exemplo, sobre a questão de fiscalização de e-mail, sobre a questão de vestimenta, né? A gente sabe que também que é uma questão muito pessoal. Nem todo mundo tem a vestimenta adequada para estar no ambiente de trabalho que é um banco. Mas ali sim, se o banco estiver disponibilizando uma verba e mesmo assim a pessoa continua indo em desacordo com a ética do banco, né, e com bom senso também, o banco pode sim dispensar aquela pessoa. Mas por questões políticas é realmente complicado, mas não pode ter essa demissão. E, Rayana, tem alguns casos que a gente tem visto acontecer ultimamente, né, com relação a pessoas que têm atitudes, por exemplo, algum tipo de discurso de ódio na internet, ou que cometem, né, algum tipo de atitude fora da empresa, e que aí as pessoas vão atrás de onde aquela pessoa trabalha e denunciam aquele funcionário para a empresa e o funcionário acaba demitido. Como fica nesses casos, né? A empresa pode realmente, né, discordar da atitude do funcionário e ter fazer esse posicionamento, né, vir a público com relação a esse tipo de caso? Como que funciona nessas situações? Quando a gente fala de discurso de ódio, na maioria das vezes a gente está falando de pessoas que se manifestam contra alguns grupos, né? E isso, na maioria das vezes, é crime. Sendo crime, é caso, inclusive, de demissão por justa causa. Então, uma pessoa que faz discurso de ódio na internet contra mulheres, contra a população LGBT, contra negros, contra uma religião específica, a empresa pode sim se posicionar desta forma, desde que aquele discurso seja nítido que está ofendendo o grupo. Então, pode ser uma questão de opinião. Então, a empresa achar que ele está falando a favor das mulheres e ele é feminista. Então, a empresa não pode demitir essa pessoa. Mas uma vez que ele comprova ali que ele está ofendendo a integridade, a dignidade de mulheres, apenas pelo fato de serem mulheres, a empresa pode sim tomar esse posicionamento, até porque é um posicionamento social. Então, é válido que a empresa faça esse tipo de demissão. E a gente recebeu mensagem também de uma telespectadora, ou um telespectador que preferiu não se identificar. A mensagem é a seguinte: minha filha foi chamada para trabalhar em uma rede de supermercado e, chegando lá, uma das funcionárias falou com a gerente que ela é esposa de presidiário e, por isso, ela não foi contratada. Essa situação pode, assim, é possível que isso realmente tenha sido um obstáculo para a contratação?
Infelizmente, sim, né? É uma questão cultural e é uma questão que a gente ainda vai levar muito tempo para conseguir resolver. Mas enquanto essa pessoa teve ali o seu direito ao trabalho negado por uma questão que nem sequer é dela, né? A questão de se ela tiver um relacionamento realmente com uma pessoa que estiver presa, a questão, né, da pessoa presa é da pessoa que está presa e não do familiar ali, das pessoas que estão em torno. Então ela tem ali o seu direito a ressarcimento de um dano moral que foi violado. O dano dela poder ali trabalhar e exercer a atividade sem qualquer tipo de discriminação. Rayana, a gente falou um pouco sobre situações, às vezes, que acontecem na empresa e que a empresa, às vezes, toma medidas para tentar melhorar a segurança dentro da empresa. A gente citou, por exemplo, as revistas pessoais. E no caso, por exemplo, de câmeras de vigilância dentro do ambiente de trabalho, é ok? Tem limite para isso? Como que é? Então, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, ele já pacificou isso no entendimento de que é possível, é legal, inclusive, que tenha esse tipo de monitoramento em áreas coletivas. Então, áreas coletivas, corredores, entrada de setores, saída e entrada da empresa, todos esses locais são permitidos. O que não pode é ter em locais que são privados. Então, dentro de um banheiro, às vezes dentro de uma sala de atendimento também não pode. Então, o monitoramento ele é permitido, mas tem algumas balizas para que ele seja considerado lícito, para que ele seja considerado legal. E, Rayana, o estabelecimento ele pode buscar ali acessar o histórico de navegação de um funcionário, caso haja dúvida se ele está de fato executando as responsabilidades que foram passadas? Também pode. É como eu falei em relação à questão de fiscalização do e-mail corporativo, a fiscalização do computador, que é instrumento de trabalho, também pode ser realizada. Então, existem casos, inclusive, de demissão por justa causa, porque foi consultado o histórico de navegação e a pessoa passou o dia inteiro consultando sites que eram alheios à sua função de trabalho e não trabalhou, não conseguiu ter ali a sua produção. Então a empresa, obviamente, acaba desligando esse funcionário e ela tem esse poder de fiscalização e ela é respaldada em relação a isso, porque realmente é uma ferramenta de trabalho, você está no seu ambiente de trabalho e no seu horário de trabalho. Se você não tem ali a determinação de cumprir a sua função e a empresa fiscaliza e identifica que aquele seu trabalho não está sendo exercido, infelizmente a pessoa pode sim sofrer aí a sua demissão. Rayana, falando agora sobre os funcionários, né, e o cumprimento aí de códigos de conduta e de vestimenta básicos, levando-se em conta a individualidade, casos particulares, você acredita que no período de home office, né, durante a pandemia, que muitas pessoas trabalhando de casa, né, isso acaba deixando as pessoas de certa forma mais relaxadas e cometendo mais deslizes no que se diz respeito às vezes a um bom senso do vestuário e questões nesse sentido, como eu disse, levando-se em conta particularidades de casos e casos, né, na situação em que realmente parte aí de uma falta de bom senso do funcionário? Eu acho que pode sim influenciar no momento do retorno. Porque infelizmente, a gente ficou um bom tempo nessa situação de pandemia, de reclusão. Né? Exatamente. Então, a gente acostumou a estar trabalhando com o nosso pijama, com a nossa roupa confortável. E aí, muitas vezes, muitas mulheres trabalham de salto o dia inteiro. E aí, ficaram em casa trabalhando o dia inteiro de chinelo, descalço. E aí querem algo mais confortável, né? Inclusive, após a pandemia, existe uma pesquisa que comprovou que as mulheres voltaram ao trabalho usando rasteirinhas e usando tênis, coisas mais confortáveis para estar no seu ambiente de trabalho. Então, isso pode sim influenciar, mas também não justifica. Existem situações, infelizmente, que a pessoa realmente, dali em diante, teve algum problema e não conseguiu retornar ali a dinâmica do trabalho, a presença de trabalho e até mesmo a questão de vestimenta. Mas eu acho que realmente nesse quesito só influenciou, mas não justifica. Tem também a questão de que varia muito de local para local, né? Tem alguns ambientes de trabalho que são mais descontraídos e que dão essa abertura para o funcionário realmente, né, ter essa liberdade para ir de forma mais confortável para o trabalho. Às vezes até mesmo organiza dias temáticos, dia do pijama na empresa, enfim. Mas existem espaços de trabalho que realmente requerem aí uma formalidade maior da vestimenta do funcionário, pessoa que vai lidar diretamente com o público ou que tem um uniforme e que aí realmente cabe ao funcionário ter o bom senso, se vestir de forma confortável. Existem formas de fazer isso, mantendo aí, né,
manter o código de vestimenta da empresa, né? A gente consegue fazer as duas coisas, ser confortável e manter. Essa questão do uniforme que você citou é uma questão muito importante, porque muitas empresas que exigem do funcionário que estejam bem apresentados, que estejam com uma vestimenta adequada, podem solucionar isso através de um uniforme. Então pode ser um uniforme simples, né? Uma blusa comum, uma calça leg, uma calça jeans, pode ser um uniforme realmente mais sofisticado, um terninho, ou uma roupa um pouquinho melhor, né, do que essas roupas comuns, mas a própria empresa dali, então, ela já acaba evitando esse tipo de problema. E aí, realmente, vai do funcionário estar sempre com a roupa passada, não estar com roupa furada. E se a roupa furar, pedir uma outra roupa na empresa. E se tiver algum problema com a quantidade de uniformes que foi fornecido, pedir mais uniformes. Então, isso tudo é uma via de mão dupla, né, justamente para que o empregado possa manter o seu trabalho e para que a empresa também possa manter ali o seu empregado de acordo com as normas da empresa. E, Rayana, sobre essa via de mão dupla, né, para a gente encerrar nosso bate-papo em meio a tantas elucidações, como é que a gente pode fazer, então, as empresas e os funcionários, de uma forma geral, para manter essa balança equilibrada e ninguém violar o direito de ninguém? Nós temos várias formas, né? Uma das formas que eu acredito que seja a principal forma é realmente essa questão de cursos e treinamentos. Então, a empresa verificando que há necessidade de treinar e de prestar mais atenção, de passar para os funcionários sobre a questão de vestimenta, sobre a questão de fala, sobre a questão de estética, né? Desde que sejam respeitadas as individualidades. Então, você não pode padronizar todas as pessoas para que todas as pessoas estejam com o cabelo, por exemplo, liso. Você não pode padronizar isso. Para que todas as pessoas tenham cabelo preto, para que todas as pessoas tenham... Mas você pode padronizar se o cabelo vai ficar preso ou vai ficar solto. Você pode ter esse tipo de padrões, né? E um funcionário também, ele tem que saber em que empresa ele está entrando e ter uma questão de bom senso também. Então, um funcionário que trabalha num banco, como culturalmente a gente já conhece, o banco é um local que você anda melhor vestido do que se você trabalhasse na rua como autônomo ou como qualquer outra função que você pode ficar mais à vontade, né? Então, essa via de mão dupla, ela tem que partir da empresa dando as condições, seja dando uniforme, seja dando curso, seja conversando, dando palestra, ou tendo um setor para isso, né? Um setor de conciliação dentro da empresa, e também partir do funcionário de saber ali, ter o bom senso, e se estiver passando por alguma dificuldade, procurar o seu chefe. Olha, nesse momento eu não consigo estar à disposição da empresa em relação à imagem, posso ficar em home office? Como a gente pode resolver isso? Eu não consigo, por exemplo, né, comprar uma roupa nova, existe a possibilidade de ter uma verba para isso? Então, é muito mais conversa entre as duas partes, e as duas partes têm que também ali dar o melhor de si para que aquela relação de trabalho seja a melhor relação possível. Perfeito. Rayana, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui hoje. Eu acho que ficou bem claro aí muito até bom. onde acaba a liberdade de um e começa do outro no sentido empresa-funcionário. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Obrigada a vocês.